E agora a gente precisa que o Espírito Santo nos leve para onde Ele quer. Bem, a Bíblia diz assim: às margens do rio da Babilônia nos assentávamos e chorávamos. Lembrávamos de Sião. E nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. E aí o versículo 4, aqueles homens, ou levita, ou um grupo de levitas, ou um grupo de sacerdotes, não se sabe, ele vai dizer assim: como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha. Na verdade eles estavam cativos, eles estavam na Babilônia. Parte de suas famílias haviam sido dizimadas, haviam sido mortas de maneira bárbara, de maneira cruel. Eles estavam ainda vivendo aquele período do luto. Sabe aquele período do luto, da dor, da angústia? E de repente chega alguém e é daqueles que nos escravizaram e nos pede canções. Nos pede para que venhamos a entoar canções. E eles então se recusam. A primeira coisa que fazem é pegar da sua harpa e pendurá-la no salgueiro. Eles pegam e penduram. O salgueiro eram árvores. Árvores essas que ficavam beirando rios, né? Não uma árvore específica, mas dado o nome para todas as árvores que estavam ali beirando o rio. Eram os salgueiros. E eles então pegaram as harpas e penduraram no salgueiro. O instrumento de adoração foi pendurado no salgueiro. Eles não tinham mais estímulo, não tinham mais vontade, não tinham mais desejos na alma de adorar a Deus. Principalmente por acharem que estavam em terra estranha. Sabe, eu fico tentando aqui analisar esse texto. Eu fico tentando ver que nos momentos mais difíceis da minha vida, são os momentos onde parece que literalmente Deus te pega no colo. O Senhor, Ele cuida de você. Nos momentos mais difíceis, são os momentos também onde as maiores novidades vindas dos céus acontecem na minha vida e na tua. Nos momentos mais difíceis, são os momentos onde eu aperfeiçoo uma palavra chamada adoração. Nos momentos mais difíceis de minha vida, mais difíceis, são os momentos que eu olho e eu digo assim: ainda há forças em mim. Sabe aquela hora que olhamos para dentro de nós e que a primeira decisão a ser tomada talvez seja: não quero mais, desisto, não aguento mais. Mas de repente você sabe que tu é regido pelo Espírito que comanda a tua vida. Esse Espírito é mais forte que você. Esse Espírito, então, ele te faz acordar num belo dia com uma força que você nunca acreditou possuí-la. Dê-me toda a tua atenção. Com uma força que você nunca imaginou possuí-la. Então, através desses versículos, o Senhor, Ele quer mudar o teu foco de visão. O Senhor, Ele quer alterar a tua visão, quer aperfeiçoar a tua visão. Aqueles homens que ali estavam, eles estavam vendo a Babilônia como um local de cativeiro, não porque achassem que fosse mérito estar naquele lugar, mas na verdade, se eles estavam lá, é porque prevaricaram contra o Senhor. E naquele lugar então, na Babilônia, a Bíblia diz que aqueles que os levaram cativo estavam dizendo o seguinte: olha, eu quero canções de vocês. Sabe aquelas canções que vocês entoavam lá atrás? Eu quero saber de você, se você é capaz de me oferecer uma canção nesse lugar. Eu quero saber se você é capaz de me adorar nesse lugar. Eu quero saber se você é capaz de, nesse momento difícil que tu vive, tu abrir a tua boca, exaltar o meu nome e dizer que só o Senhor de vocês é o Deus. Eu quero saber se no momento mais difícil que vocês estão vivendo, se vocês são capazes de deixar o luto do lado e adorar a um Deus que tem resposta a todos os momentos para a minha vida e para a tua. Eu quero saber como está você
Ou melhor dizendo, eles estavam dizendo: eu não quero saber como estão vocês, eu quero saber se dos lábios de vocês ainda existe um adorador, ainda existe alguém capaz de me adorar, capaz, perdão, não de me adorar, mas de adorar ao Deus de vocês. Eu quero saber se sai dos lábios de vocês canções nesse lugar. Eu quero saber. E a resposta deles, de uns para os outros, em dizer: como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como que eu vou adorar, pastor? Nesse momento difícil que eu estou vivendo. E não estou falando terra estranha, porque se você está aqui, ou se você está numa outra igreja, ou em outra, você faz parte, você é a igreja. Você um dia vai estar na glória com o Pai. Se você entende, por favor, diga amém. Não estou dizendo terra estranha, no local onde você adora o mesmo Deus, não. Estou falando sobre terra estranha. Eles estavam na Babilônia, eles estavam cativos, eles haviam sido capturados, eles estavam como escravos naquela terra. E de repente é pedido a eles cânticos. Foi pedido a eles que pudessem ser entoados cânticos. Em meio a tudo que eles estavam vivendo, foi pedido a eles: eu quero saber se vocês conseguem me entoar cânticos. Eu quero saber se vocês são capazes de me oferecer aí cânticos, daqueles que vocês cantavam lá atrás. Eu tenho ministrado nas igrejas sobre uma palavra chamada restauração, não aqui na sede, mas nas duas. E essa semana foi restaurando o meu primeiro amor. E aí aquele texto lá em Apocalipse capítulo 2, o Senhor orientando para que nós venhamos então observar aonde nós caímos e voltar ao primeiro amor. Mas Deus me levou aqui: como entender o primeiro amor se você não lembra como foi? E o Senhor me levou àquela mulher samaritana lá no capítulo 4 do Evangelho de João. E me lembrou e me fez entender que quando aquela mulher sai da sua casa para buscar água, ela levava um cântaro. E qual deve ter sido a força do inimigo? Porque o inimigo, Satanás do inferno, ele já sabia que Jesus estava sentado naquele poço, aguardando por aquela mulher. E eu fico tentando imaginar que a fúria do inimigo foi tão grande. Cada passo daquela mulher parecia que talvez tivessem toneladas. Talvez ela ouvisse uma voz dizendo assim: olha, não faça, não vá, desista. Mas por um outro lado, o Espírito, que já estava preparando todas as coisas, dizia para ela: segue em frente, pois haverá um lá na frente, ao qual será o teu primeiro amor. Jesus vira para ela e diz assim: traga-me o teu marido. Ela diz: Senhor, 5 maridos já tive, e o sexto, ou melhor, não tenho marido. E Jesus vai dizer: é verdade, 5 maridos já tiveste, o sexto que tu tem não é teu. O primeiro amor estava sentado no poço de Jacó, aguardando por ela. Como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? O versículo 3 diz assim: pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. A harpa estava pendurada. Mas eu preciso caminhar contigo. Caminhe comigo para o livro do profeta Daniel, lá no capítulo de número 6. No versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa
e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele abre a janela. A janela estava voltada para o lado oriental. Aquelas janelas estavam voltadas para Jerusalém, derribadas. Ele também estava no cativo, ou no cativeiro, estava preso na Babilônia. Mas ele olhava, ele abria a sua janela, voltada para Jerusalém, e por 3 vezes ele orava ao Senhor. Por 3 vezes ele clamava. Eu acredito que em uma das suas orações Daniel deva ter dito: Senhor, aqui não é o meu lugar. Aquela terra lá, que está completamente derribada, aquele local assolado, ainda que esteja assolado, lá é o meu lugar, lá é a minha casa. Sabe o que Deus quer falar comigo e contigo? Que você possa apontar para o céu todas as vezes que estiver passando por momentos difíceis, e dizer para o Senhor: Senhor, aqui é um lugar passageiro. Eu sei que um dia vou estar contigo na glória. Eu sei que um dia vou te adorar, Senhor. Oh Pai, mas Deus quer mais de você ainda aqui nessa terra. Deus quer que tu possa contemplar aquilo que você ainda não viveu, visualizar aquilo que você ainda não viveu. O Senhor, Ele tem para mim e para você coisas tremendas ainda para fazer nesse lugar. Significa dizer para você que se a minha visão estiver apurada em Cristo Jesus, ei, eu não tenho tempo para me preocupar com outras coisas. Eu não tenho tempo para me preocupar com picuinhas, com coisas mínimas que não vão contribuir para o reino, porque a minha visão está em Cristo, a minha visão é o Senhor. Significa dizer, queridos, que eu podia hoje aqui trazer uma palavra e talvez querer mandar alguns recados, mas o meu Deus é tão tremendo que Ele diz para mim e para ti: ei, a minha palavra é viva e eficaz. Ela precisa penetrar no mais profundo do ser humano. Significa dizer, crente, que o Senhor quer de ti e de mim, em meio às adversidades, que eu possa levantar a minha mão e adorá-lo. Em meio à Babilônia, que eu estou vivendo um momento difícil, mas ei, o povo havia esquecido que era só um momento. Então toca no teu irmão e diz assim: esse momento vai passar, tudo isso vai passar, e tu verás. Olha no olho dele e diz assim: e tu verás tudo aquilo quanto Deus tem preparado para ti nessa terra, e tu saberás que eu sou o Senhor da tua vida. Em meio a essa adversidade, aprenda a adorar a Deus. Em meio a essa luta que tu possa estar vivendo, aprenda a adorar a Deus. Em meio a tudo isso, se o teu inimigo está te pedindo canções, abra a tua boca, porque através da tua canção ele vai se render ao teu Deus. Como pastor, você vai ver isso acontecendo com o Dário. Você vai ver que Nabucodonosor teve que dizer assim para Sadraque, Mesaque e Abednego: olha, o Deus deles agora é o nosso Deus. Você teve que ouvir Dário virar para Daniel lá na cova dos leões. Ele chama Daniel, já era, Daniel morreu, Daniel. E de repente Daniel responde da cova, em dizer para o rei: meu rei, eu estou aqui. Eu estou aqui. Significa falar comigo e contigo que Deus quer mais do que palavras. Eu sempre costumo dizer que é um louvor de onde eu vim, que diz o seguinte: não apenas de palavras, reina hoje, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje dentro de mim. Reina hoje dentro do meu ser. Chega de palavras, crente. O Senhor te chamou para ser adorador.
Mas como, Senhor? Como vamos entoar cântico ao Senhor em terra estranha? Que terra estranha? Que terra estranha? Gênesis, o livro vai começar dizendo: e criou Deus. Você me ajuda? E criou Deus. Toca no teu irmão e diz assim: tudo pertence ao teu Senhor. Tudo pertence ao teu Deus. Que terra estranha é essa? Se você está debaixo da poderosa mão do teu Senhor, que terra estranha é essa? Se tu está vivendo um momento difícil, não significa que o Senhor te abandonou. Pode significar que Ele está te preparando para você aprender que coisas grandes estão vindo na tua direção. E você precisa aprender, em meio a essa dificuldade, a não lançar fora aquilo que Deus vai te dar. Se tu está vivendo esse momento que tu vires: Senhor, eu não aguento mais. Ei, tu está vivo. Significa que o Deus está, esse Deus poderoso está contigo. Que terra estranha é essa? Pastor, a minha alma está tremendamente angustiada, está sofrida. Ainda assim, Deus permanece contigo, porque Ele manda te dizer que Ele é fiel. Nós abandonamos o Senhor, mas Ele não nos abandona. Ele é Deus. Ele é o Senhor da minha vida e da tua. Ele está no comando e no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor. Talvez hoje seja amanhã de você abrir as tuas janelas e aguardar o sol da justiça. Abrir as suas janelas e entender que ainda assim Deus permanece contigo no meio da adversidade. Eu contei esse testemunho que eu estive esses dias na abolição com o Bispo Hinaldo. E ele cantou, mandou a menina cantar um louvor naquele lugar. E estávamos sentados, eu e minha esposa, doutora Andrade, dona Vera. E eu falei: Jesus do céu, que um homem, como é que ele vai botar um louvor desse, meu pai? E ele botou o louvor bem pentecostal da Flor de Lis. E a menina cantou: questiona ou adora. Se o mar não se abrir, se o vento não cessar. E ele virou para mim, aí me chamou, fomos tomar um café. E aí quando estávamos na mesa, tomando um café na abolição, ele virou para mim e falou assim: sabe o que acontece, pastor? Você sabe por que há 4 anos você tem lá, e você tem um número, ainda que saiu alguns, mas você tem um número lá, com certeza, de pessoas que estão lá até hoje, não é isso? Ele é. Se nós estivéssemos ensinado o nosso povo a perder, nós seríamos hoje muito maiores do que somos. Nós só ensinamos eles a ganhar. E chegou o momento onde nós estamos ensinando ele que pode ser que o mar não venha se abrir, pode ser que o vento não venha cessar, pode ser que nada venha acontecer. Eu falei: bispo, é por aí. Não estou aqui vendendo o evangelho para você que tudo vai acontecer. Pode ser que existem coisas que não vêm acontecer, mas mesmo assim tu é um adorador. Eu não sei qual é o tempo em que tu vai permanecer ainda vivendo momentos difíceis, se sentindo cativo, mas uma coisa eu sei:
Através do nome poderoso de Cristo Jesus, Ele me faz e te faz livres. Eu nunca imaginei ouvir isso de um bispo daquela igreja. Na verdade, nunca me imaginei estar nem com um bispo daquela igreja tão próximo como estamos. Mas uma coisa eu vou dizer para você. Eles começaram a ver, e ainda foi mais longe. Falou, bispo, pastor, estávamos jantando. Ele virou e falou para mim, olha, pastor, deixa eu te falar algo. O bispo Valdomiro foi de Deus. Falei, é mesmo, bispo? Ele é. Sabe por quê? Está fazendo a gente descer. Agora nós estamos tendo que descer. Querido, quando Deus me faz descer, olha o quanto Ele me faz crescer. Olha o paradoxo. Quando Deus, repita comigo, quando Deus me faz descer, Ele me faz crescer. Significa dizer, querido, que Deus está no comando sobre todas as coisas na tua vida. Pergunta assim, o que fazer agora, pastor? Fala, o que fazer agora? Pega a sua harpa do salgueiro. Pega o seu instrumento do salgueiro. Pastor, e agora eu toco? Não. Que tocar, rapaz? Pegou sol, pegou chuva, agora tu vai preparar esse instrumento. Tu vai fazer uma manutenção nesse instrumento, não pode dar um som errado. Tem que dar um som certinho. Um som de adorador. Eu encerro e quero poder, talvez você não precise nem abrir aí para mim ganhar um pouquinho de tempo. A Bíblia fala no livro de Juízes, lá no capítulo número 11. Falei 11, né? No versículo de número 16, perdão, capítulo, falei 11, né? Mas não é 11, é 7. Volta um pouquinho mais comigo aí. Eu ia ler o versículo 11, mas para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, eu vou no 16. Pode vir, entenda. Diz assim: então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes nas suas mãos trombetas, cântaros vazios e tochas. E disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando às imediações do arraial, como eu fizer, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a voz ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. O seu instrumento que outrora estava pendurado no salgueiro, se estava, porque eu não estou dizendo que estava, amém? O Senhor, Ele quer que você pegue contigo. Ele quer que você prepare esse instrumento. E Ele quer poder dizer para ti: olha, quando eu tocar, vós também tocareis. Quando eu der a ordem, vós também tocareis. Então esteja pronta um comando celeste. Porque tu é adorador, crente. Sabe o que acontece comigo e contigo? Às vezes nosso coração está apertadinho. Às vezes existem coisas que a gente pensa assim: Senhor, e agora? Como que eu vou fazer? De que forma vai ser? Mas Deus não está preocupado com isso, porque Ele sabe que tu é capaz de passar por cima dessas situações e pode adorá-lo em qualquer situação. Haja o que houver, adore a Deus. Pega a tua harpa no salgueiro e adore ao Senhor. Haja o que houver, que você possa entender que o teu Deus, Ele tirou, foi dito aqui,
algo no primeiro dia de congresso. Vou falar isso amanhã em seminário aqui. Foi dito sobre aquele endemoniado em Gadá. Foi dito que o texto diz exatamente dessa forma, que os demônios naquele endemoniado era uma legião, por isso os demônios. Mas aquela legião naquele endemoniado, quando olha para Jesus, a Bíblia diz que o demônio adora ao Senhor. Preste atenção numa coisa: anjos decaídos já tinham uma história no céu, conhecia o comando de Jesus. E quando a Bíblia diz que ele adora ao Senhor, não é um adorar simplesmente porque eles querem, como eu e você. Eles se submetem ao poder do Senhor, reconhecendo Jesus como a segunda pessoa da Trindade. Então aquilo que foi pregado aqui na sexta-feira, deixa eu te explicar melhor isso aí para tu entender. Mas pastor, a Bíblia diz que os demônios adoraram. Aquele demônio endemoniado, possesso, adorou, se curvou. Ei, não é bem dessa maneira. Eles não tinham opções. Significa dizer que quando a Bíblia diz e ele adorou, você sabe por que Satanás te odeia e me odeia? Porque foi tirado dele a essência de adoração e foi colocado no ser humano. Então eles não podem mais adorar ao Senhor. Eu posso, você pode. A Bíblia diz que quando então o endemoniado adorou, ele reconheceu: ei, alguém acima de mim, alguém mais importante que eu, alguém acima de Lúcifer, alguém acima que está no comando de todas as coisas. Esse alguém se chama Jesus. Ele está no comando da tua vida. Satanás, repita comigo: Satanás não pode adorar, mas eu posso. Eu posso. Em meio à tua tribulação, no meio do teu problema, creia, você pode adorar a Deus. E os adoradores se coloquem de pé em nome de Jesus. Há um clamor, uma oração, há um desejo em minha vida, mais profundo que o mar, mais intenso igual não há, de te conhecer e te adorar. Há um clamor, uma oração, Há um desejo, em minha vida, mais profundo que o mar, mais intenso igual não há, de te conhecer e te adorar. Deus, estou aqui. Irresistível é o teu amor por mim, meu amado Deus, estou aqui. Irresistível é o teu amor por mim. Oh Deus, tu és o meu Deus, a minha alma tem sede de ti. Tu me sondas e conheces, tu és o meu Deus. Oh Deus, tu és o meu Deus, a minha alma tem sede de ti. Tu me sondas e conheces, tu és o meu Deus.
Quando a Bíblia diz que aquele endemoniado adorou, a Bíblia quis dizer que ele se prostrou. Ele teve que ficar de joelhos. E a Bíblia diz que todas as vezes em que eu me ponho de joelho, ou me prostro com o rosto em terra, a primeira coisa que Deus vira para mim e para ti e diz é: levanta-te, filho. Levanta-te, filho, levanta-te. Hoje talvez Deus esteja falando contigo: levanta-te, vai, levanta-te, levanta-te. Toca na pessoa do teu lado e diz assim: Deus te quer de pé para adorá-lo.